Olá, pessoal. Aqui é a Amanda Piontekowski, do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica e etc. Bom, gente, deixa eu ajeitar a câmera aqui. É, Vocês já sabem que eu tanto trabalho com astrologia quanto cartomancia. Na verdade, eu comecei com a cartomancia, né? Então, eu sou cartomante há mais tempo do que eu sou astróloga. Embora eu use muito mais a astrologia. Já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a cartomancia, falo mal da cartomancia, inclusive, né? Mas esse vídeo em específico vai ser sobre a diferença da questão preditiva. Qual que é mais assertiva? O que que leva em consideração? Como é que funciona? Enfim, essas coisas. Pois bem, direto ao ponto, né? A gente sabe que tem essa diferença na questão do que se leva em consideração. Normalmente eu uso mais as cartas para algo mais pontual e cotidiano. Ah, eu sei que eu vou me mudar, então é melhor eu escolher a casa X ou a casa Y. Ah, eu sei que tem duas propostas de trabalho, as duas são boas e no mesmo nível, mas o que que eu não tô vendo? Vai ser melhor a A ou vai ser melhor a B? Coisas assim, né, dessa relação cotidiana, né? Eu lembro muito bem de quando uma amiga minha me perguntou se era melhor ela matricular o filho dela em tal ou tal escola, né? Porque tinha vantagens e desvantagens. E na leitura das cartas foi tão pontual que, assim, na outra, se ela tivesse escolhido a outra, ele teria ficado sem aula o ano inteiro. Enfim, então ainda bem que ela fez a tiragem e conseguiu ali, pelo menos, se livrar de uma situação, né? E foi realmente uma escolha muito boa. Mas, assim, a gente consegue também ver, por exemplo, questões de relacionamento, né? Então, algumas tendências envolvendo terceiros e coisas do tipo. Na questão preditiva, eu acho interessante porque as cartas, pelo menos quando eu tiro, como eu não uso nenhum tipo de é, é, criatura, né? Não uso nenhum tipo de força externa, é mais intuitivo mesmo. Então é como se fosse uma leitura de campo, assim como é na constelação, né? E na constelação a gente vê que existem algumas inclinações, algumas tendências. Então é uma leitura intuitiva e levando em consideração também, obviamente, o livre-arbítrio das pessoas. Então, por exemplo, por mais que na astrologia a gente tenha um prognóstico de dificuldade, essa dificuldade ela pode ser manifesta, primeiro, de diversas formas, e podem acontecer de diversas formas, e então depende muito da postura da pessoa. Nas cartas eu consigo ter um pouquinho mais de leitura dessa intenção. Só que o que que acontece? Às vezes a pessoa está na maior das intenções e sai uma coisa na leitura, e depois, por circunstâncias demais da minha alçada, né, de controle, a pessoa muda de intenção. Então, consequentemente, mudam os resultados, né? Enquanto que na astrologia a gente tem algo um pouco mais atemporal, né? Um pouco mais longo. E por conta dessa tendência, é mais difícil da pessoa sair desse livre-arbítrio. Ela precisa ter realmente uma grande consciência dessa tendência, ela precisa realmente procurar melhorar, procurar se responsabilizar para que ela consiga fazer diferente, né? Porque o livre-arbítrio, ele existe, claro que existe, só que o que que acontece? É uma força que puxa de um lado, outra força que puxa do outro lado, e blá, 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 blá. Se a pessoa tá solta no mundo, somente com a vontade própria, ela é Deus dela mesma, e uma hora ela não vai ter força para ser Deus dela mesma, não tem como, entende? Então, tudo que existe é pautado nos preceitos, né, religiosos de várias religiões, minimamente para que você não seja controlado pelo desejo, pelo vício, pela relações kármicas, né? A pessoa gosta dessa palavra, mas tendências familiares, né? Que existe muito, tendências familiares, que aí gera a necessidade de pertencimento, por isso que a pessoa repete determinados padrões, né? Então, a astrologia ela é mais ampla de demonstrar tudo isso, enquanto que as cartas, por mais que a gente tenha também essa demonstração, se a pessoa, no momento da tiragem, ou pelo menos no período da tiragem, ela estava com clareza, com consciência, e depois ela muda de ideia, realmente dá divergência, né, na tiragem. Enfim, então eu acho, claro, a astrologia bem mais assertiva,
porque por mais que nas cartas eu procure eximir a intenção da outra pessoa para ter uma visão mais imparcial e mais atemporal, ainda assim é muito difícil. Porque por mais que eu esteja bloqueando qualquer tipo de interferência espiritual através da minha própria procuro, né, ser uma pessoa decente e tá em estado de graça, procuro, né? Tento, né, estar em estado de graça, não vou ficar, não, tô sempre em estado de graça, né? A gente não tô livre do pecado, né? Pelo amor de Deus. Mas confissão, Eucaristia, pelo menos tentar não pecar, né? Enfim, coisas assim básicas, de qualquer ser humano deveria tentar, né? É, então, da questão da interferência espiritual, pelo menos, é, dá para segurar um pouco mais. Mas da questão emocional é mais difícil, porque ela é mais sutil, ela é mais pessoal, né? Ela é mais. é, não, como é que eu explico? Não tem como ter um bloqueio, porque são a mesma criatura, entende? É humano para humano. E o humano não tem poder sobre outro humano. O ser humano tem poder sobre anjos e demônios. Então, eu, estando em estado de graça, consigo bloquear a ação de anjos e demônios, né? No geral, mas de outro ser humano, não. Tanto que existem, né? O sal mesmo. O sal, ele bloqueia alguns tipos de criaturas, né? Mas não bloqueia a passagem de humanos, entende? Então é mais ou menos esse sentido. Então as cartas eu vejo que tem essa interferência. Já os astros, a única coisa que interferiria no resultado seria a própria análise do astrólogo. Por isso que existem também divergências entre astrólogos, né? Porque é com base tanto na interpretação, na leitura, no conhecimento simbólico, no conhecimento do contexto e, claro, um pouco de sensibilidade, né? Existem casos de projeção pessoal nas leituras, é, e também interferências, claro, espirituais, né? Eu não fico. Eu sou cética, mas também não. Acho que é uma coisa meio batida. A gente tá aqui nesse canal, não tem. Ai, nossa, Amanda, do que você tá falando? Você acredita nisso? Nossa, caramba, eu acho que vocês não têm esse problema, né? Espero. Mas enfim, então a diferença básica da questão da leitura, da previsão com astrologia e para cartomancia é basicamente essa. Nas cartas pode ter essa interferência da intenção da pessoa, né? Não porque ela quer muito aquilo, mas porque ela quer muito ter uma postura digna daquilo. Aí sim, pode ser que tenha uma interferência. E, óbvio, quanto mais eu conheço a pessoa, é mais difícil, né? Porque a minha própria sintonia com a pessoa também tem isso, né? Então, para pessoas que eu não atendi antes ou não conheça muito, a tendência dessa imparcialidade fica maior. E a distância também ajuda, né? Distância não só física, mas também empática, né? Que mais? Então, para astrologia fica um pouco mais limpo isso. Tá sujeito apenas à interpretação mesmo, né? Algo relacionado à interpretação. Que aí é mais difícil, né? Algumas coisas não tem como negar. Embora a astrologia moderna, né, existem vários astrólogos que psicologizam muito e relativizam muito algumas coisas que são ruins. Gente, o que é ruim é ruim, o que é bom é bom. Não adianta ficar relativizando as coisas, né? Existem os termos históricos e milenares de maléfico e benéfico, porque é assim que é, né? Não adianta ficar dourando a pílula, né? Enfim, eu sou mais direta ao ponto, né? Embora eu goste de passar algum conteúdo extra em relação a isso, mas é um tema realmente bem abstrato para a gente estar conversando, né? E é uma visão pessoal, uma visão minha, né? Da forma como eu atendo, da forma como eu interpreto, da forma como eu vejo, né? Esses detalhezinhos, né? Que
não sei se teria como aprender teoricamente isso, né? Não foi alguém que falou e me ensinou como era. Né? São anos de prática, anos de experiência, né? Eu comecei com a cartomancia aos 15 anos, minha avó me ensinou, e a astrologia eu comecei com 16, 17 anos mais ou menos, foram uns anos depois, pouquinho tempo, mas foi depois, né? Ah, e logo comecei a trabalhar com astrologia, né? E com o tempo fui largando meu trabalho como professora para ficar só com a astrologia. Eu dava aula de inglês. E com o tempo tive períodos que eu tive mais atendimentos com cartas, outros períodos mais atendimentos com astrologia. Eu ainda vejo cartas, mas não tanto com a mesma frequência do uso da astrologia. Eu vejo que me permite um recurso mais abrangente, embora, claro, as cartas não me tenham limite de pergunta, então, uma coisa, uma pergunta oracular para astrologia é uma por vez apenas, e com a cartomancia tem como ver mais coisas, né? Não tem limite de perguntas, por exemplo. Mas existe essa relação do livre-arbítrio, da intenção, da sintonia, no sentido de capacidade de leitura. E é óbvio, né, quando a pessoa também está em estado de graça e ela me permite ler, é uma coisa. Se a pessoa também não está em estado de graça, está com algum tipo de mal espiritual, aquele mal espiritual também pode estar interferindo, influenciando. Não na leitura em si, mas nas ações, nas consequências. É, e existe o bloqueio também, se a pessoa está em estado de graça e não quer que eu leia, também fica mais difícil de ler, que é um bloqueio, né? Então são alguns detalhezinhos assim, mais sutis, né? E com astrologia não tem exatamente um bloqueio. Embora, é claro, a índole, a intenção da pessoa nem sempre dê para ver pelo mapa astrológico. O que a gente consegue ver no mapa astrológico, sim, são tendências de vícios, virtudes, de facilidades, dificuldades, de tendências, sim, a verdade, a mentira, a problemas nos relacionamentos, que aí pode envolver, sim, um caratismo, é um mau caráter, mais fácil de falar. Mas ainda assim não é garantido, né? A gente tem a liberdade de tomar consciência desses vícios, dessas dificuldades para se libertar deles. E eles podem se manifestar de diversas formas. É o que eu explico no curso de astrologia ágil. Então a gente aprende a identificar um problema. Ah, tem um problema aqui com a lua. Então pode ser um problema de afetividade, pode ser um problema de empatia, pode ser um problema de gentileza, a pessoa não é meio grossa, meio rude, ou fechada, ou não tem um olhar empático, enfim. Então, podem ser várias manifestações. Claro que tem como detalhar as possibilidades, mas ainda assim depende do contexto e da capacidade da pessoa de se conscientizar e melhorar aquilo, né? Porque é o que eu sempre falo, gente, se fosse fatalista, eu não estaria estudando isso. Para que eu estudar uma coisa que não tem como a gente melhorar? É justamente para ter consciência desses padrões, dessas tendências para melhorar. Então, a melhor coisa, se você quer uma consulta com cartas, é você ir realmente aberto para receber uma resposta negativa ou para ser sincero consigo mesmo, né? Ou minimamente ter continuidade nas suas boas ações e tendências ali de desenvolvimento de virtudes, né? Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Para consultas, o link está aqui na descrição desse vídeo. Para o curso de astrologia ágil também está aqui, tem outro curso que é mais longo e mais detalhado simbolicamente, que aí tem como ver mais detalhes, né? Onde eu ensino com mais calma. E qualquer dúvida e querer saber sobre aulas particulares também é no contato que está aqui na descrição desse vídeo. Tem vários vídeos aqui no canal, se você está chegando aqui agora, né, de paraquedas, sei lá por quê. Tanto sobre cartomancia e simbolismo astrológico, né? Esse é um vídeo mais especulativo e do que realmente prático, né? Mas tem vários vídeos práticos, então fique à vontade para estar assistindo o canal. E se você gostar, se inscrever, né?
E, é claro, ajudar no engajamento, trazendo sugestões de vídeos que você queira ver aqui no canal, além de dúvidas, perguntas e, enfim, todo engajamento é bem-vindo. Até a próxima!